Olá pessoal, quem estiver na live eu gostaria que compartilhasse. Gostaria também que dissesse que se está com áudio ou não. Quem entrar, por favor, me diga se está com áudio. Está dando para escutar agora, que na primeira live que eu fiz estava sem áudio. Está dando para escutar, pessoal? Está dando para ouvir? Quem estiver me ouvindo, por favor, dê um joinha aí, para ver se está tudo ok, se o áudio está saindo legal aqui. Também gostaria que vocês curtissem e compartilhassem, tá bom? Então tá ok. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer essa live hoje falando a respeito do transtorno de pânico, certo? Muitas pessoas não conseguem definir bem o que é o transtorno de pânico, causam confusão em relação com a ansiedade e com outros tipos de transtornos, né? Associa, às vezes, com a questão da depressão, às vezes é confundido também com a depressão por conta do isolamento que algumas pessoas têm em relação ao medo de sair para a rua, pelo medo de ter um ataque de pânico. Então, vamos lá definir, estudar e comentar um pouco em relação ao que seria o transtorno de pânico em si. Então, gostaria que vocês fizessem perguntas, participassem da live, que após eu terminar, eu vou lendo, fazer alguns comentários. Então, gostaria que vocês também curtissem, compartilhassem para que mais pessoas tivessem acesso ao que a gente for conversar aqui, tá certo? Por favor, gostaria que vocês compartilhassem. Então, vamos lá, pessoal. O que seria basicamente o transtorno de pânico? O transtorno de pânico é uma variação dos transtornos do espectro da ansiedade, certo? Existe 7 transtornos dentro do espectro da ansiedade e o pânico faz parte desse transtorno. E tem mais 2 que foram retirados, mas eu vou comunicar também. Minha pretensão é fazer um vídeo para cada transtorno dentro do espectro de ansiedade por dia, então gostaria que vocês fossem assistindo, certo? Fossem acompanhando mais ou menos assim no horário das 9, 10 horas, eu quero estar fazendo sempre um vídeo falando sobre algum tema da psicologia e inicialmente quero falar sobre todos os transtornos associados ao espectro da ansiedade. Então, eu já falei, tem um vídeo meu sobre fobia social e timidez, e agora eu vou fazer esse segundo vídeo falando sobre o transtorno de pânico, tá certo? O transtorno de pânico também é conhecido como síndrome do pânico, tá bom, pessoal? Muitas pessoas conhecem mais como síndrome do pânico. Então, assim, qual a característica do transtorno do pânico? É um intenso medo ou mal-estar, com sintomas físicos muito fortes, e também cognitivos, certo? Pensamentos, etc., que vem de forma brusca, como se fosse algo inesperado, às vezes assim, vem rapidamente, e às vezes é muito confundido com um ataque cardíaco, ou como se a pessoa estivesse passando mal ali, fosse morrer naquele momento. Então é muito confundido às vezes com um problema cardíaco, ou com um ataque cardíaco, algum problema relacionado a um infarto, ou coisa do tipo, tá certo? A pessoa começa a sentir dores no peito, batedeira no coração, começa a ter sudorese, tremedeira, então são todas são sintomas muito parecidos com um ataque cardíaco. Então, aí o que faz muitas pessoas procurarem pronto de socorro, cardiologistas, para verificarem o que está acontecendo com ela. E muitas pessoas, às vezes, acabam fazendo todos os exames e não encontram nenhum problema. O problema está onde? Na questão psicológica. Então, existe um pensamento gatilho que gera o ataque de pânico. Geralmente, esses pensamentos estão associados a pensamentos de morte, a pensamentos catastróficos, a pensamentos de abandono, a pensamentos de se eu passar mal aqui, quem vai me acudir? Se eu morresse aqui agora? Então, está muito acompanhado desse tipo de pensamento. E esse medo intenso, né, quando vem de vez, gera o ataque de pânico. E aí, claro, que essas pessoas que possuem o transtorno de pânico, ela tem uma predisposição genética a isso, né? Uma facilidade, uma questão cognitiva, e também a predisposição genética para ter esse tipo de ataque. Não são todas as pessoas. Então, assim, no Brasil, 1% da população relata ter ataque de pânico, né? E 5% já relataram também, dos adultos, já relataram ter tido pelo menos um ataque de pânico na vida. Então, e muitos casos do ataque de pânico vem relacionado também com outros transtornos chamados de agorafobia, certo? Que ele está sempre
muitas vezes ele está atrelado também ao transtorno do pânico, que agorafobia, né, fobia significa medo. Então, a agorafobia seria também uma perturbação da ansiedade, mais relacionada à questão de um medo da pessoa ter de espaços abertos, de locais públicos, e isso faz com que a pessoa fique mais presa em casa, não queira sair. Então ela evita situações como espaços abertos, tráfego, às vezes pegar um ônibus, centros comerciais, situações que tirem ela do conforto de estar em sua casa, num local seguro. Então, está muito associada à questão ao medo de passar mal. Né? Agorafobia seria o medo de ter um ataque, o medo de ter medo e ter um ataque. Então, começa a virar essa bola de neve. E muitas vezes também pode ser que ela venha acompanhada do transtorno de pânico. Então, a pessoa tem o transtorno de pânico, e aí vem associado também a agorafobia. E aí começa a virar aquela bola de neve de problemas. E aí a pessoa, como eu falei, procura, geralmente cardiologista, procura médicos, às vezes toma algum tipo de medicamento para ver se reduz um pouco, mas assim, continua com problema, faz vários exames, não encontra nada. Às vezes o médico passa um ansiolítico, passa algum antidepressivo, que também ajuda na redução da ansiedade, porém acaba não resolvendo. Por quê? Porque o problema está relacionado mais precisamente na questão psicológica, nos pensamentos gatilhos, que geram esse tipo de ataque, tá certo? Então, o sistema, né, a gente tem um sistema de alerta no nosso organismo, que é o mesmo sistema, como eu já comentei em outros vídeos, que está relacionado à questão da ansiedade. A ansiedade é uma reação fisiológica natural do nosso organismo para fuga ou medo. Então, se você quer para fuga ou enfrentamento. Então, assim, se você quer enfrentar o seu inimigo, vamos supor que você fosse um homem da caverna e tivesse ali um leão querendo te atacar. Você precisa de ter essa reação da ansiedade para que você tenha mais capacidade para correr ou para enfrentar esse leão, certo? Para ter mais força física. Então você vai ter o quê? Aceleramento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão, você vai ficar com a pupila dilatada, você vai ficar mais acordado, você vai ficar, né, mais disposto a correr ou para lutar. Imagine aí um leão vindo atrás de você e você com aquela preguiça e tal. Então existe essa descarga, né, de ansiedade, de reações assim, que compõem a ansiedade para que você enfrente ou fuja, certo? Até porque senão, se você ficar deitado, dormindo ou com preguiça de levantar, o leão vai e te come, tá ok? Então, a diferença básica dessa questão do transtorno de ansiedade em si para o transtorno de pânico seria a intensidade. O transtorno de ansiedade gera a aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, etc. Só que a questão do pânico, ela vem com uma intensidade tão grande, mas tão forte, que a pessoa pensa que vai morrer naquele momento. Ela pensa que está tendo um ataque cardíaco, ela pensa que está tendo algum problema, um problema fora do comum, certo? E muitas pessoas também desenvolvem o transtorno de pânico, e algumas pessoas têm propensão a ter o transtorno de pânico, geralmente quando tem pais ou familiares que também possuem isso, certo? Pessoas que são ansiosas, que vivem em uma família mais ansiosa, mais preocupada, aquele tipo de pessoa assim que tem uma mãe ou um pai ou uma avó ou uma pessoa próxima que seja bastante preocupada excessivamente, ou já tem a predisposição genética para ter algum tipo de descontrole cardíaco ou problema cardíaco, e já tem a predisposição em si genética para ter o transtorno do pânico, essas pessoas têm mais probabilidade de desenvolver também esse tipo de sintomas, se caso, né, associarem todas as questões psicológicas e orgânicas para que ela venha ter esse ataque, tá certo? Então, assim, esses neurotransmissores que vêm da ansiedade, ele vem do pânico, só que ele vem com uma carga muito maior. A adrenalina vem muito mais forte, certo? Então, esse desequilíbrio, essa injeção fortíssima de neurotransmissores fazem com que a pessoa tenha um ataque muito similar a um ataque cardíaco, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre os sintomas da questão do transtorno de pânico, né? Então, essas crises são súbitas, frequentemente assim, incapacitantes e acontecem de forma recorrente. Incapacitante no sentido que a pessoa fica ali sem poder fazer nada naquele momento que ela está sofrendo um ataque. Mas o ataque, ele geralmente tem uma durabilidade entre 5 a 20 minutos. A partir de 20 minutos, a pessoa já começa a relaxar, ficar mais tranquila. Então,
Basicamente, se a pessoa já tem o transtorno de pânico com frequência, ela vai começar a verificar que não dura tanto tempo assim. Com 20 minutos ela já sente reduzindo aquilo ali, com 30 ela já está de boa. Então, mas é um sofrimento muito grande quando a pessoa está passando por isso, porque a pessoa pensa que pode vir a morrer. Então, o estresse, certo? Perdas, aborrecimentos, falta de, assim, não cumprir expectativas, esperar muito por algo e aquilo não se cumprir, pode ajudar a desenvolver, certo? A crise de pânico, tá certo? Vamos lá, vamos colocar agora o que seria dos sintomas característicos do transtorno de pânico, certo? Aumento da frequência cardíaca, certo? Aumento da frequência ventilatória, ou seja, a pessoa começa a respirar mais rápido, fazendo aquela respiração tipo cachorrinho, uma respiração mais localizada aqui no tórax, né? Então a pessoa, ela, em vez de respirar devagar, ela começa a travar a barriga, que é o errado, o correto é soltar a barriga para fora, fazer aquela respiração diafragmática, que eu já citei em outros vídeos. Se você não conhece, por favor, pesquise sobre respiração abdominal ou respiração diafragmática, que é a maneira que todos nós deveríamos respirar, certo? E aí a pessoa começa a hiperventilar, né? E começa a respirar muito rápido e joga muito oxigênio dentro do corpo, etc. Aí tem o ressecamento da boca, também é um sinal característico, falta de ar, certo? Medo iminente de morte, seria um transtorno, seria uma situação psicológica muito associada a isso. Tem outras pessoas que têm medo de enlouquecer, medo de, sei lá, de sair de si. Então, eu gostaria também de fazer um adendo aqui em relação à questão de alimentação. Quem tem transtorno de pânico ou ansiedade, substâncias como cafeína, né, presente no café, no chá verde, no pó de guaraná, no refrigerante e principalmente nos energéticos, podem fazer com que os sintomas aumentem, tá certo? Então seria interessante que pessoas assim evitassem usar alimentos que tenham cafeína, principalmente quem tem transtorno de pânico, tá ok? Então, assim, vamos lá, pessoal. Se alguém tem alguma pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui para ver como é que tá a questão das perguntas, se vocês já colocaram. Então, o áudio tá legal. Cremilda Novaes. E quando uma pessoa fica isolada no quarto, sem ânimo, é o quê? Pode ser sinais de depressão, certo? Ou distimia, ou a tristeza, depende do período que ela fica no quarto. Se for uma vez ou outra, de vez em quando, pode ser que ela esteja só cansada, mas ela fica frequentemente trancada no quarto, sem querer sair, às vezes só dormindo, às vezes sem querer, muito desanimada, muito triste, pode sim ser sintomas de depressão, ou pode ser até um transtorno de pânico, né? Porque não seria pela tristeza em si, ou pelo desânimo, mas pelo medo de ter um ataque de pânico. Então, ela fica sempre hipervigilante nesse ponto, e aí ela não sai do quarto ou de casa por medo de ter um ataque. Então, sim, essa situação do quarto que você colocou aí, Cremilda, pode estar associada a um processo de depressão ou um processo até do transtorno de pânico, que pode também gerar sintomas muito similares aos sintomas de depressão, tá bom? Então, assim, se tiverem mais perguntas, vocês podem deixar que eu vou estar respondendo, tá ok? Gostaria também que vocês fossem curtindo e compartilhando, tá certo? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Vamos lá, vou colocar mais alguns sintomas aqui, então, enquanto não há nenhuma pergunta, vamos lá. Então, a pessoa sente formigamento, certo? No corpo, geralmente da parte periférica, das mãos, dos pés, até a região do centro do corpo, certo? Então, vem das pontas do dedo até os braços, depois vai vindo para o meio do corpo, assim, sabe? Então, a pessoa sente contração musculares, pode ser contração nas pernas, no rosto, nos braços, certo? Então, a pessoa sente também contração nos olhos, às vezes mexe o olho sem querer, certo? Dor no tórax,
a sensação de aperto ou bolo na garganta também, a dificuldade, às vezes, de abrir a boca, às vezes, contração nas mãos, certo? Fica com a mão meio travada, sabe? Que o pessoal chama até de mão de parteira, né? Que fica com a mão travada como se estivesse com cãibra. Também cãibra é um sinal característico do transtorno de pânico, certo? Então, assim, o problema, além dessas questões, um problema em relação a essas questões desses sintomas físicos que acontecem são as consequências psicológicas que isso pode gerar para a pessoa no futuro. Por exemplo, se a pessoa começa a ter os ataques de pânico com frequência, né, diariamente, semanalmente, pode ser que o indivíduo desenvolva alguns problemas sociais, certo? De relacionamento. E aí ela fica com vergonha de se relacionar com outras pessoas, fica com medo de ter um ataque na frente das pessoas e ser julgado, as pessoas rirem dela. Então, ela pode cair na questão do ostracismo, né, no esquecimento, porque ela fica muito presa em casa, com medo de ter um ataque. E aí, isso, como eu falei, inicialmente pode desencadear uma associação com a agorafobia, e aí acaba trazendo grande prejuízo para a vida da pessoa em relação à sua performance, tanto profissional, pessoal, em relação com outras pessoas. Então, é um problema que acaba gerando, assim, muitos déficits naquilo que seria de desenvolvimento pessoal para aquela pessoa que sofre disso, certo? Então ela vai acabar não vivendo de forma plena. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Quando a pessoa quer resolver tudo de todos, é caracterizado a ansiedade? Não, basicamente não. Depende. Depende, Mara. Pode ser que isso gere ansiedade, mas só o fato de você querer resolver tudo de tudo não quer dizer que você é ansiosa, não. Tá bom? O importante é você verificar mais aprofundadamente o que é, se isso te causa algum problema, essa questão de você querer assumir o problema dos outros. Pode ser que seja uma inabilidade social sua, né? A dificuldade de dizer não, certo? Então querer abraçar o mundo, né? Querer dar conta de tudo. Então isso é um problema, né? Pode gerar problemas, na verdade, para as pessoas, pode gerar sofrimento. Se isso for relacionado à dificuldade de dizer não, ou de você querer abraçar o mundo além daquilo que você pode, sim, seria legal que você começasse a fazer um tratamento psicológico, começasse a diminuir um pouco essa obsessão por querer resolver o problema dos outros, sempre, às vezes, deixando os seus para trás, tá bom? Mas, basicamente, não quer dizer que seja uma ansiedade. É preciso verificar com mais profundidade isso, para ver o que realmente seria, se seria um problema. Pode ser que não seja um problema também para você, pode ser que você goste de ser assim, goste de fazer isso, se sinta bem fazendo isso, sinta prazer. Então, não quer dizer que seria basicamente um problema, tá bom? Boa noite, Nizinha. Boa noite, Cláudia. Vamos lá, pessoal. O que seria basicamente o tratamento? Né? O tratamento ele pode ser feito com psicólogo, ele deve ser feito com psicólogo e muitas vezes também é necessária a inserção medicamentosa. Quem vai fazer, o profissional mais adequado para fazer essa inserção é o psiquiatra, tá bom? Então, tratamento psiquiátrico e tratamento psicológico, ou se for pode ser que só com tratamento psicológico a pessoa consiga, com algumas técnicas, a reduzir os sintomas de pânico com uma certa periodicidade. Porém, mas é mais interessante a depender da frequência que ela tem os ataques, se é sempre a exceção do psiquiatra para que ele medique, né? Ele faça a terapia medicamentosa para que coloque medicamentos que ajudem a reduzir os ataques. Porém, como eu falei, geralmente todo ataque está precedido de um gatilho mental. O gatilho mental é o quê? É um pensamento automático que vem de vez, certo? E aquele pensamento, ele é forte e ele acaba determinando nossos comportamentos. E esse, por exemplo, o gatilho mental de morte, de passar mal, de ficar louco, de desmaiar, de passar vergonha. Então, assim, tá muito associado ao transtorno do pânico, tá certo? Às vezes, alguma situação catastrófica em si, alguns pensamentos catastróficos.
Então, o que o psicólogo vai fazer? O médico vai passar provavelmente antidepressivos e ansiolíticos, o psiquiatra, e o psicólogo ele vai usar uma técnica chamada de dessensibilização sistemática, né? Que é colocar a pessoa ao elemento fóbico, aos pouquinhos, até que ela vá não sentindo aqueles sintomas com tanta intensidade quanto sentia, até o ponto dela não sentir mais, tá certo? E também verificar outros aspectos em relação a questões cognitivas da pessoa, a forma que ela pensa, né, a forma que ela produziu esses pensamentos, esses medos, certo? E que desencadeou esses sintomas. Então, o tratamento psicológico é essencial para quem tem o transtorno do pânico e também o tratamento psiquiátrico, tá certo? Então, pessoal, outro problema que existe em relação ao transtorno do pânico é as comorbidades. Muitas pessoas, como eu falei anteriormente, podem vir a desenvolver depressão por conta do medo, às vezes sai de casa e tal, e acaba ficando mais desanimada, triste. E aí começa a ter uma comorbidade, que é uma associação com outros problemas, com outros transtornos, que seria a depressão. E muitos também, às vezes, para reduzir os sintomas, acabam envolvendo com drogas ou álcool, que é um problema também, certo? Que pode se desenvolver vícios a partir disso aí. Tá certo? Então, quem tiver pergunta, alguma coisa pra gente ir conversando, eu gostaria que vocês fossem colocando aí, tá bom? Vamos lá. Mara Mariatti, entendi. Beleza, Mara. Então, qualquer coisa, você pode me perguntar mais, que eu tô aqui disponível pra gente conversar, tá bom? Adriana Sanches. Quando a pessoa tem pensamentos de matar os outros, ou se matar, é transtorno de pânico ou é sociopata? Depende, assim, para a gente avaliar isso, Adriana, deveria ser mais um ambiente terapêutico mesmo, porque depende da frequência que esses pensamentos aparecem, pode ser uma questão até de esquizofrenia, certo? Então, assim, com pânico não estaria tão relacionado, não, poderia estar relacionado ou uma sociopatia mesmo, um psicopata, ou uma pessoa que está tendo delírios, né, está tendo problemas relacionados e similares a psicoses, né, que são geralmente associados à questão da esquizofrenia em si. Mas precisa-se avaliar essa pessoa, né, com a frequência de pensamentos, o que ela faz, se ela só pensa, se ela reage, se ela deixa de fazer, se esses pensamentos acometem ela, com que frequência. Então, assim, pode ser também a questão de pensamentos obsessivos também. Então, é preciso verificar de uma maneira mais eficaz. Então, sugiro que, se realmente essa pessoa existir e você conhecê-la, sugira procurar um psicólogo, um psiquiatra, CAPS, certo? Para verificar e se isso realmente está causando sofrimento nessa pessoa, tá bom? Então é importante ela procurar tratamento. Hoje em dia, com o advento, né, da internet, com o advento, né, da saúde, sofrendo com pensamentos, com situações que travam a nossa vida, certo? Então, pessoal, tem serviço público de qualidade, tem serviço particular de qualidade. Então, hoje em dia, quem não se trata é quem não quer, tá ok? Então, sugira a essas pessoas que você vê que estão passando por problemas psicológicos que procurem um profissional, tá bom? Vel Santana, ai que tédio, não consigo acompanhar na net, muito ruim. Então, olha, você pode acompanhar depois, que eu vou deixar salvo aqui, tá bom? Cláudia Vieira, gosto muito de suas conversas a respeito da psicologia. Isso mostra o quanto é um profissional dedicado à sua profissão. Obrigado, Cláudia. Eu quero fazer um vídeo desse pelo menos uma vez por dia, tá bom? E aí eu vou começar comentando sobre os transtornos do espectro de ansiedade. Já fiz um sobre fobia social, fiz este sobre transtorno do pânico. E aí eu quero continuar fazendo sobre outros transtornos relacionados à ansiedade. Mara Martini, uma pessoa que conta mentiras de forma corriqueira e desnecessária precisa de ajuda psicológica? Assim, desde que, se ela quiser ajuda psicológica, eu acredito que sim. Se ela tem necessidade de ir ao psicólogo, ela quer mudar esse comportamento dela, eu acho que seria interessante sim que ela fosse, certo? Às vezes a pessoa que mente, assim, às vezes a pessoa nem quer ir para o psicólogo, aí fica difícil a gente trabalhar com uma pessoa que não quer ser tratada, tá bom? Cremilda, para identificar esse transtorno, qual o profissional indicado? A terapia com psicólogo ou a consulta com psiquiatra? Os dois. Tanto o psicólogo como o psiquiatra,
um bom psicólogo e um bom psiquiatra, um vai indicar o outro. Ele vai falar. Um bom psicólogo vai falar, chega lá, não, você está precisando de psiquiatra, e vai encaminhar você ao psiquiatra. E o bom psiquiatra vai caminhar ao psicólogo. Então, precisa dos dois, tá bom, Cremilda? Tanto psicólogo quanto psiquiatra para transtorno de pânico. E eu vou te falar uma coisa, para todo problema psicológico, o psicólogo ele pode trabalhar. E também para todo transtorno psiquiátrico, o psicólogo também pode trabalhar, tá certo? Então, assim, o que às vezes pode ocorrer é que a pessoa não precise do psiquiatra, porque às vezes ela está com um problema somente psicológico e com a terapia por si só, a gente consiga trabalhar essa mudança de comportamento. Mas quando isso já está mais enraizado, já se transformou num problema neuroquímico, aí precisa sim de um tratamento psiquiátrico, ou também para questões de doenças mais orgânicas, como a esquizofrenia, certo? Ou então uma depressão muito profunda, que a pessoa não consegue nem sair da cama, então essa pessoa sim precisa de um tratamento psiquiátrico, intervenção medicamentosa, tá bom? Vamos lá, Vel Santana. Meu pai tem esquizofrenia. Os filhos correm o risco de adquirir o mesmo problema? Assim, dentro dos estudos, dizem que pode sim ter uma propensão, mas não quer dizer que, basicamente, a pessoa vai ter. Né? Não quer dizer, assim, certamente, se seu pai teve, você e seus irmãos vai ter esquizofrenia. Não quer dizer nada disso, tá bom? O interessante é que se vocês estão sentindo algum problema em relação à questão psicológica, procurar um profissional. Mas, entendeu? E também que seu pai faça o tratamento adequado. Não só com remédios, mas que também faça terapia, que procure um psicólogo e também faça tratamento psicológico, tá bom? Mara Mariatti, obrigada. Você é um exemplo de profissional. Muito obrigado, Mara. Então, pessoal, o vídeo já ficou meio grande, 26 minutos, então gostaria que vocês curtissem, compartilhassem, ele vai ficar salvo aqui, tá bom? E aí amanhã eu quero voltar com um novo vídeo a respeito dos transtornos de ansiedade, eu ainda vou definir qual eu vou fazer, eu estou na dúvida, acho que eu vou falar sobre toque, mas vou verificar direitinho qual eu falo amanhã, e aí vocês me acompanhem aqui entre a 21 ou 22 horas da noite, tá bom? Um abraço, boa noite.